Queridos, já vos saudei, no início, e eu louvo a Deus pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui mais uma vez no altar de Deus. E no altar eu sempre digo, tem fogo, amém? E é maravilhoso estar aqui adorando, bendizendo ao Senhor, fazendo o seu nome conhecido dia após dia. É bem verdade que a responsabilidade é muito grande, nós sabemos, mas o privilégio também de estarmos falando do amor de Deus, da sua bondade, da sua infinita misericórdia, este privilégio também é grande, amém? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E eu louvo a Deus pela existência da Rede Brasil de Comunicação, este canal que tem sido de bênção em tantas vidas, quando nós sabemos que muitas pessoas que estão enfermas, que estão acamadas, não podem se dirigir a uma congregação, mas estão cultuando conosco, amém? Estão adorando a Deus. E quem não passou por isso ainda? De receber a palavra de Deus sentado na sala da sua casa, ou mesmo enfermo em cima de uma cama. Mas o bom é que o Canal 14 tem sido instrumento de Deus para levar esta palavra àqueles que não podem se deslocar. E nós agradecemos a Deus pela vida do nosso muito digno pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, que é o nosso pai, e também a nossa mãe, a nossa coordenadora geral, irmã Judite Alves, que tem sido uma verdadeira mãe para nós, tem orado por nós, tem nos apoiado, tem nos ensinado o caminho da oração, da humildade diante do Senhor, amém? Eu louvo a Deus pela vida do meu maridão, o pastor João Marcos Fernandes, as nossas filhas Edjane e Ladislane, o nosso genrinho e filho Lucas, e eu sempre digo a famosa Lili, que a nossa netinha vai fazer 3 anos, mas ama cantar, ela já ora, e quando chega na casa onde moramos, ela olha para o vovô e diz, vovô, tô feliz. E eu pergunto, Lili, você já sabe o que é felicidade? E ela só abre aquele sorriso. É uma família abençoada que Deus nos deu, amém? Enviamos saudação para todos os nossos irmãos ali em Vitória, setor 4, terra abençoada, como as outras também, né? Mas eu falo do que eu vivo, toda a igreja do Senhor ali naquele lugar e todos os que estão conectados conosco, amém? Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus, e nós nos posicionamos assim, em reverência a esta poderosa palavra, amém? Filipenses, capítulo 1, Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Apenas este versículo para a nossa meditação, amém? Que nos diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Podeis sentar e em poucos minutos nós vamos meditar na palavra de Deus, esta palavra que é poderosa, que tem um efeito tão especial nas nossas vidas, amém? Estava lendo em outra tradução, que é a tradução Nova Bíblia Viva, que nos diz, porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que Ele quer, amém? E como já dizia um certo irmão, que não tinha estudo, mas era amante da palavra de Deus, e ele já dizia, irmãos, quando Deus quer está querido. E quem necessitava da palavra entendeu muito bem a mensagem, amém? Aqui o apóstolo Paulo, ele orava pelos
Filipenses, ele falava sobre o progresso do Evangelho, falava sobre a unidade cristã na luta pela fé do Evangelho, exortação ao amor fraternal, à humildade, falava sobre o exemplo de Cristo na humilhação, o desenvolvimento da salvação e assim por diante. E ele diz que é Deus quem efetua, ou seja, é Deus quem faz, é Deus quem realiza. E tudo na nossa vida é Deus, nós sabemos disso. Nós estamos na mão dele e ele está sob o controle de tudo e é ele que faz acontecer. Aliás, quem é o ser humano para dizer eu posso, eu faço, eu quero, eu sei? Ai de nós, se não fosse a grande misericórdia de Deus. Amém? E eu anotei aqui alguns versículos, não é? Para a nossa meditação, rapidamente. E eu coloquei aqui, nunca questione o agir de Deus, pois Ele sabe o que faz. Simplesmente confie naquilo que Ele fala, através da sua palavra, e obedeça. E por falar em obediência, nós vimos nas Sagradas Escrituras exemplos de obediência à ordem de Deus, como o mar, o vento, a tempestade, o corvo, o grande peixe, glória a Deus. O espírito imundo que estava no endemoniado gadareno, quando Jesus repreendeu, ele obedeceu de imediato e aquele moço, aquele homem ficou liberto. A palavra de Deus é tão poderosa que apenas um haja de Deus, tudo acontece. Amém? Glória a Deus. E eu creio no poder desta palavra. Esta palavra um dia me alcançou na minha infância. E apesar de um dia, no futuro, eu não desejar cargos nem funções na igreja do Senhor, mas eu cresci, nem tanto, né? Mas cresci espiritualmente, com o desejo de obedecer ao Senhor, de agradar-lhe, de fazer a sua vontade. E a vontade de Deus, nem sempre nós conseguimos obedecê-la sorrindo. Muitas vezes nós choramos, mas precisamos obedecer, porque Deus tem o melhor para nós. Amém? Estava conversando esta semana com uma amiga próxima nossa e relembrando quando ainda na minha adolescência, quando eu nem pensava ainda de namorar nem de casar, mas eu já admirava os servos de Deus que pregavam a sua palavra. E como eu admirava as mulheres que oravam. Como eu sempre admirei os servos e servas de Deus que leem e se expressam bem na palavra. Sempre fui alimentada por esta poderosa palavra. E eu lembro bem que quando eu despertei para um dia ter desejo de constituir uma família, eu pensava comigo, não queria um dia namorar com um rapaz que fosse muito dedicado na obra do Senhor, muito envolvido com a obra do Senhor, porque pensava eu, vai que ele tem chamada para o ministério e eu não quero ser esposa de obreiro. Não sabia eu que nos planos de Deus já estava tudo determinado e que não adiantaria eu tentar fugir, porque aqueles que fogem dos planos de Deus sofrem. E por causa do meu medo, eu tentei fugir. E parecia que Deus estava me deixando à vontade. Parecia que Deus, para mim, o tempo de Deus não tinha chegado ainda. Mas quando eu pensava que estava bem à vontade, que não queria seguir
os planos de Deus e obedecer. Não é que eu me desviei, nem fiz nada que o mundo oferecia. Graças a Deus não, nunca provei nada do mundo. Mas Deus queria me fazer entender que Ele tinha um plano traçado e que eu só seria feliz se eu obedecesse àquele plano. E muitas vezes, irmãos, nós não entendemos de imediato os planos de Deus. E achamos que é o nosso pensamento e que o nosso plano é o que vai funcionar. Lê do engano. O que funciona bem é a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Mas aí tudo mudou porque Deus mudou a minha forma de pensar e preparou um jovem, na época jovem, que hoje é pastor João Marcos Fernandes, que sempre foi pregador, cantor, conselheiro. E Deus é tão misericordioso que não me permitiu me aproximar de um jovem leviano. E hoje eu entendo tudo e agradeço a Deus, porque Ele trouxe os meus desejos, as minhas vontades, para o centro da vontade de Deus. Amém? Deus, Ele nos predispõe a obedecermos a Ele, mesmo quando não estamos entendendo os planos dEle. E Ele faz isso pela misericórdia dEle, para que não nos percamos nos nossos caminhos. Amém? E ao me aproximar daquele jovem tão dedicado, foi quando Deus reacendeu dentro de mim a chama da obra missionária. Glória a Deus! E isso aconteceu já na gestão do nosso amado pastor Ailton José Alves, quando no ano de 2006 fomos enviados ao campo missionário no continente africano. E ali, nas mãos de Deus, no plano de Deus, na vontade de Deus, nós vimos acontecer coisas extraordinárias. E eu louvo a Deus pela bondade dEle e a misericórdia dEle sobre nós. Amém? No nosso natural, nós não entendemos muitas vezes. Por isso que a palavra de Deus nos diz no livro de Epístola de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos conferir com a palavra de Deus para não errar. 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 14 nos diz o seguinte: Glória a Deus. Ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e eles não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Já não somos mais naturais, agora somos espirituais. E o que o mundo não entende, que parece loucura, para nós é o plano de Deus visível. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz em São João, capítulo 8, versículo 32, que a verdade nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade da palavra de Deus nos liberta do pecado, nos liberta dos vícios, nos liberta também dos nossos temores, dos nossos medos. Quantas pessoas Deus teve que ter um encontro, assim como a nossa amada irmã Gilnaide já falou no início deste círculo de oração, do encontro de Deus com Jacó
no Val de Jaboque. Amém? E se cada um dos irmãos que aqui estão, ou você que está conectado conosco, seja na sua casa, seja no trabalho, seja em trânsito por algum lugar, quem sabe não pode usar o telefone neste momento, mas está com fone de ouvido, ouvindo esta palavra. Para cada pessoa que resiste ao chamado de Deus, Deus tem um val de Jaboque. E é ali que nós nos rendemos diante do plano de Deus para as nossas vidas. E não adianta fugir, porque na minha juventude, quando eu tentava fugir, depois, muito especialmente que eu me tornei nora de pastor, e eu vi algumas coisas que a minha sogrinha, a irmã Maria Fernandes, passava, e eu dizia, eu não quero ser esposa de obreiro, muito menos esposa de pastor, porque vou sofrer. Irmãos, quando nós tentamos fugir dos planos de Deus, nós sofremos muito mais. Eu lembro que Deus tocou na minha saúde. Foi o meu val de Jaboque. E eu me rendi enferma nos hospitais, fazendo tratamentos. E a cada consulta que eu ia, a cada exame que eu fazia, além de gastar muito, era eu ouvindo a voz do Espírito Santo, ele me perguntando, até onde você vai aguentar? Quando você vai se render? E teve aquele dia que, assim como aquele ser celestial tocou em Jacó, eu também fui tocada. Glória a Deus! E a partir do momento que eu me rendi, eu fiz um voto ao Senhor de segui-lo e de obedecê-lo todos os dias da minha vida. E já vieram tempestades, já vieram situações de eu me prostrar com a face no chão e dizer, Jesus, venha cá, como vai ser a partir de agora? E ele aparecer e resolver aquela situação. Amém? Glória a Deus. Nós temos ainda mais um versículo para meditarmos em Provérbios 16 e 20, que nos diz, quem acolhe a palavra receberá muitas bênçãos. E quem confia no Senhor será feliz. Pronto, está aqui a receita da bem-aventurança para aquele que é fiel, aquele que aceita o querer e o fazer do Senhor na sua vida. Amém? Em Provérbios 16 e 33 ainda nos diz que toda decisão na nossa vida procede de Deus. Glória a Deus. Nós temos um superior, nós temos um pai de amor, um pai que ele não nos deixa a sós tomando o nosso rumo. E ele faz isso porque nos ama. Quantas vezes ele cria situações para nos trazer para perto dele. Glória a Deus! Como é bom ter um pai assim! E você que ainda não serve a Jesus, que ainda não provou da felicidade de servi-lo, de segui-lo, de obedecê-lo, ainda não sentiu esse chamado para estar perto de Jesus, você pode fazer isto nesta tarde, porque Deus te ama, Deus te chama e Ele tem um plano especial na tua vida. Glória a Deus. Nós vimos ainda, irmãos, que o escriba e sacerdote Esdras, filho de Seraías, ele acreditava tanto na palavra de Deus que ele tomou uma decisão que algumas pessoas da sua época não imaginavam. Vamos ler Esdras capítulo 8, a partir do versículo 21. Quando ele ia empreender aquela viagem, 8 e 21. Então ali, junto ao rio Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus,
para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Amém? Ele quis. O sacerdote, ele sempre estava falando das grandezas de Deus, fazendo nascer fé no coração das pessoas. E quando ele precisou empreender aquela viagem, ele tinha o direito de pedir segurança, de pedir companhia, exércitos e cavaleiros para proteger de inimigos no caminho. Mas devido à palavra que ele falava, ele disse: eu não vou pedir proteção humana, porque eu sempre disse que o nosso Deus é quem nos protege. Glória a Deus. E Ele nos protegerá. E quando muitos esperavam o exército com cavaleiros para seguir até Jerusalém, Ele disse: a nossa proteção é Deus. Amém. Glória a Deus. E deve ser assim na nossa vida, irmãos. Porque às vezes nós nos empolgamos com a oportunidade e falamos tanta coisa bonita, mas aquela situação vem para nós. E aí? Será que a nossa confiança era só na hora que estávamos falando para alguém? Queríamos alegrar alguém? E quando Valdir Jaboque se apresenta diante de nós, qual a nossa atitude? Recuar, voltar atrás, correr com medo, tremer na base e dizer: eu só vim até aqui, vou voltar. Não, tem que confiar na palavra que falou. Amém? É a palavra de Deus e ela é poderosa. Porque nos planos de Deus na nossa vida não há só sorrisos, não há só mar de rosas. Vem as tempestades, vem os vendavais, às vezes até a indiferença de alguém que está tão próximo de nós. E se nós não estivermos com o pensamento espiritual ligado em Deus, a gente vai pensar que Deus nos desamparou na nossa fraqueza humana. Mas Ele está conosco, ombro a ombro, lado a lado, amém? E pela misericórdia dEle, muitas vezes Ele ainda concede o desejo do nosso coração. Eu tinha muito desejo de ser mãe. Casamos, passamos 5 anos. Mas após 5 anos, Deus me deu uma filha, a Edjane. Depois de quase 3 anos, Deus me deu a segunda filha, Ladislane. Tinha muito desejo de ser vovó. Hoje sou vovó de Ana Elise, a Lili, e você vovó de novo agora. Daqui para agosto nasce mais uma princesinha. Muitas vezes Deus cumpre o desejo do nosso coração. Ele cumpriu o desejo de Ana, que tanto chorava, mal se alimentava. Ele cumpriu o desejo de Salomão. Não vamos ler as referências, porque o tempo não permite. Mas tão lindo o pedido do rei Salomão a Deus. O Senhor deu a oportunidade, a liberdade dele pedir. E ele pediu sabedoria. E Deus, além de conceder o desejo do coração dele, concedeu não só sabedoria, mas muitas riquezas. E olha que um rei já era rico. Mas Deus se agradou tanto que ainda deu um bônus. Amém? Glória a Deus. Ele concedeu também o desejo do coração de Davi. Está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 14. Vamos ler essa referência bem rapidinho. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14.
O verso 2 diz: então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado muito o seu reino por amor do seu povo de Israel. Versículo 8: quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles, mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou Deus, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas, como as águas rompem barreiras. Por isso chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Ele diz: que linda essa expressão de Davi. Depois da vitória que ele tanto necessitava. Deus, por meio de mim. Amém? Eu lhe pergunto nesta tarde: o que você pode dizer que Deus tem feito por meio de você, assim como Davi falou? Por meio de você, almas têm se rendido aos pés do Senhor. Por intermédio da sua vida, pessoas têm sido edificadas espiritualmente. Por meio da intervenção de Deus na sua vida, pessoas têm lido, ouvido, aprendido da poderosa palavra de Deus. O que será que Deus pode fazer para abençoar outras vidas através da minha vida e através da tua vida? Aproveitemos bem as oportunidades e sejamos um canal de bênção de Deus para outras vidas. Que nenhum que estão ao nosso redor se perca porque nós demos mau exemplo. Que nenhum que esteja perto de nós se desvie porque nós murmuramos, porque nós escandalizamos o santo evangelho. Jamais. Sejamos o instrumento de Deus nas nossas vidas. Amém? Temos um outro exemplo de quando Davi, ele vinha muito feliz com a vitória que recebeu. E isso está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 20, que nos diz: quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Versículo 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Eita, essa expressão é muito forte, como diz a nossa amiga, né, irmã Edjane, lá, dirigente do Círculo de Oração na congregação Cajá, a nossa irmã Valquécia.
Quando ela se depara com expressão assim, ela sempre diz: eita, é forte. Deus abençoe a nossa irmã Valquécia. Devemos ter cuidado com o desprezo no coração por alguém. É forte mesmo a expressão. Mical se tornou estéril porque desprezou Davi como servo de Deus, a forma como ele se alegrava por uma tão grande vitória que Deus lhe concedeu. Ela ignorou o prazer do agradecimento. E como isso é perigoso. Que nós tenhamos cuidado nas nossas palavras. Amém? Porque Deus, Ele se levanta do seu trono para atender a oração e o clamor de um servo seu. Como nos diz no Salmo 12, para finalizar a nossa participação neste momento. Glória a Deus. Quando um servo de Deus está nos planos dele, fazendo o querer dele, como nós lemos, o versículo inicial, é como que Deus tomasse as nossas dores. Ele chegasse para nós e dissesse assim: a batalha agora não é tua, a guerra agora não é tua, porque mexeram comigo, a partir de agora deixa na minha mão que eu vou resolver. Amém? Glória a Deus. Salmos 12, versos 4 e 5. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isto. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar fazendo a vontade de Deus. Nos planos de Deus estamos seguros. Nos planos de Deus somos felizes. E Ele tem um cuidado todo especial para conosco. Amém? Deus nos abençoe.